Olha, um assunto que nós trouxemos ontem para você aqui no Balanço Geral, que eu vou te falar. Mas, meu Deus do céu, mas tá dando o que falar. E com razão. E com razão. A gente até chamou a atenção aqui dos órgãos de trânsito do nosso estado para essa questão, porque estão acontecendo aí verdadeiras injustiças com os motoristas, com as pessoas. E a pergunta que eu faço: é possível uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não, né? Nós mostramos ontem a história do Rafael. Ele provou que é possível. No caso dele. Não é que ele provou que é possível, mas é que é o seguinte: você vai entender a história, porque ele nunca esteve no Rio de Janeiro, mas mesmo assim, ele não para de receber multas do Rio. Isso você viu, multas de trânsito, de infrações cometidas lá na Cidade Maravilhosa. A gente sempre fala, eu sempre falo, apareceu no BG, aparece mais. Né? Ó, quer ver, ó? Eu falo isso e você vai ver. Cadê as mensagens? Tem mensagens aí, mas choveu. Choveu de mensagens aqui. Cláudio, tô assistindo o BG, eu tive uma multa em São Paulo, tive que pagar. Nunca fui em Sampa, nunca fui em São Paulo. Tem mais. Foi uma chuva, tá? A gente separou algumas aqui. Tem mais algumas aí? Ah, o Vanderlei. Já aconteceu comigo a mesma coisa. Recebi multa do Rio de Janeiro, nunca estive lá. Tem mais, tá? Tem mais. Vamos ver se a gente consegue colocar para você. Estamos colocando aqui no inseto aqui para você. As mensagens... Olha, o nosso WhatsApp, o 99926, choveu. Tá? Aqui, ó. Vocês hoje fizeram uma matéria sobre placa clonada. Eu tô passando por isso, já faz um ano. Essa é a mensagem que chegou também. O Detran não faz nada. Essa é a Fernanda que falou. Aí tem uma outra pessoa. Estou assistindo o BG, tive uma multa em São Paulo, tive que pagar. Nunca fui em São Paulo. Essa foi do Cláudio, a gente já leu, né? Aí um outro Cláudio, estou passando com muitos problemas de multa também em outros estados. Comprei uma moto aí em Curitiba e antes de transferir começou a aparecer multas de radar. Mas o problema é que eu nunca fui com ela para Curitiba. Então aqui no caso é gente de fora, o Cláudio é de fora. De lá para cá, daqui para lá? De lá para cá e daqui para lá. Então está acontecendo no Brasil inteiro isso. Né? Ele diz que mora em Prudentópolis, região das Cachoeiras. Aliás, qualquer hora precisa ir para lá. Rogilson de Souza que falou isso. Boa tarde. Sobre este caso aí das multas do Rio de Janeiro, já aconteceu comigo a mesma coisa. Recebi multa do Rio, né? Sendo que nunca tive lá. Fui em todos os órgãos. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui é que vê o problema. Segura um pouquinho aqui, porque aqui é que está o problema. Que quando a gente vai atrás para resolver a situação, vira um empurra. E ontem eu fiquei bravo. Mas fiquei chateado mesmo, porque o pessoal do Detran, quem nos atendeu lá, eu não vou falar o nome, mas quem nos atendeu lá disse que o problema não era do Detran, que a pessoa que se virasse. Né? E aqui o nosso amigo disse que já foi em tudo quanto é lugar, que ninguém fez nada, né? Por último disseram, ele está falando aqui ainda, por último disseram que eu teria que ir lá no Detran do Rio de Janeiro para resolver. Ah, tá fácil. Meu Deus. Já imaginou? Meu Deus do céu. Roda a reportagem, vamos ver. Sabe aquela história de só vendo para acreditar? No caso da Beth, quanto mais ela olha para todas essas multas, menos ela acredita que esteja passando por isso. Já são 3 infrações. A primeira chegou no início de 2020 por falta de cinto de segurança. A segunda em meados de 2021 por excesso de velocidade. E a terceira também por excesso de velocidade em outubro do ano passado. Todas as infrações foram registradas no Rio de Janeiro, mas o problema é que a Beth nunca esteve por lá. Os carros fotografados tinham o mesmo modelo que o seu, né, Beth? Mas quando você recebeu as multas, percebeu logo de imediato que haviam diferenças? Tinha, porque justamente foi por causa também do endereço, né? Eu não estava no Rio de Janeiro e a multa era do Rio de Janeiro, porque a primeira multa foi justamente o cinto de segurança. Né? Não tinha foto do carro, mas daí depois que foi as outras que vieram com foto, que eu vi que daí justamente não tinha os adesivos, né? Que eu tenho da minha igreja, porque eu trabalho na igreja, os outros adesivinhos e certas coisas assim que no meu carro tem e que naquele carro não tinha.
Beth é mais uma entre tantas vítimas desse tipo de crime. Ela resolveu procurar a nossa equipe depois de ver a história do Rafael, mostrada ontem no Balanço Geral. Motorista do transporte público, ele também está recebendo multas de infrações que não cometeu. E os registros também são do Rio de Janeiro. Uma por avanço de sinal vermelho e outras 2 por excesso de velocidade. Pela foto aqui da multa, né, que chegou lá do Rio de Janeiro, percebe-se que do carro aqui tem do lado do farol, do lado direito, ele tem 1.6, que eu consegui visualizar pela foto e meu carro ele é 1.0. E também pelo sensor aqui de ré do carro, que esse aqui não tem e o meu tem. Então por isso, através desses detalhes, que a polícia conseguiu identificar que foi clonada a minha placa mesmo, por esses detalhes. Já no caso do Rogilson, todas as multas são de Curitiba e são várias. Ele explica que comprou a moto aqui na cidade, mas para trabalhar em Prudentópolis, que é onde ele mora. Eu encontrei ela numa publicação na internet, entrei em contato com o rapaz e fui buscar ela lá em Curitiba, né? Chegamos no cartório lá com o proprietário da motocicleta, que não é o que me vendeu, né? Ele ligou pro Claudinei. O Claudinei foi lá no cartório comigo, a gente fez reconhecimento de firma. Chegamos no despachante para fazer a transferência. Nisso aconteceu do sistema do Detran travar, porque era numa segunda-feira, véspera de carnaval. E o despachante falou que o sistema travou e tal. E até aí, beleza, a gente fez uma... Como é que eu vou dizer lá? Não lembro o nome do papel lá, para mim poder viajar, para depois eu transferir ela aqui. Quando tava uma semana que eu tava com a moto aqui, o Claudinei me ligou. Falou, viu, você veio para Curitiba? Falei, não. Falou, cara, apareceu 3 multas na moto. Falei, mas eu tô com a moto aqui, né? Desde então, eu nunca saí daqui. Rogilson fez boletim de ocorrência, mas chegou a ter a moto recolhida. Ele precisa do veículo para trabalhar. E nisso começou a aparecer essas multaradas. E o Claudinei correu atrás, entrou com um advogado, tudo. Só que toda vez que ele conseguia um agendamento, alguma coisa lá no Detran, o pessoal negava. Beth também está apreensiva com a situação. Além do prejuízo de quase R$400 em multas, o receio de perder a carteira é grande. Eu não posso perder minha carteira e eu tenho medo. Imagine se essa pessoa vai usar esse carro para um assalto, ou vai atropelar alguém, ou matar alguém. Ou o problema é que ele vai me arranjar para mim? Não, eu fico pensando, né? Você viu? Apareceu no BG, aparece mais. E situações ainda mais complicadas cada vez mais. Cadê o respeito ao cidadão? É isso que eu fico impressionado. Cadê o respeito ao cidadão? Deixa eu conversar com a Thaís Travessoli, que está acompanhando esse caso também desde o início. A Thaís que trouxe a primeira reportagem sobre isso, inclusive. Ela está com um especialista. Thaís, será que a gente consegue apontar uma luz para essas pessoas? Um caminho para ajudá-las, Thaís Travessoli? Com certeza, Jasson. É um caso que juridicamente é complexo, como eu estava conversando aqui com um advogado especialista em trânsito, que vai conversar com a equipe do Balanço Geral. Por isso que nós convidamos aqui o Dr. Carlos Zanchi para esclarecer algumas dúvidas, para ajudar essas pessoas que nós mostramos agora nessa reportagem, doutor. O que tem que fazer? Primeiro, o que eu faço se começo a receber multas de outro estado, situações de infrações que eu não cometi? Boa tarde. Boa tarde. O primeiro passo é abrir um boletim de ocorrência numa delegacia da Polícia Civil da sua região, ou aqui na de furto de veículos, certo? Para que possa ficar claro para o judiciário, nos passos adiante, que você se cercou das medidas necessárias para provar que não foi você que cometeu a infração, não foi você que cometeu o acidente, por conta de que as responsabilidades civis, criminais e administrativas virão do veículo clonado para a pessoa que tem o veículo original aqui, por exemplo. Ele tem que procurar o Detran Paraná também, então? O segundo passo é procurar o Detran do Paraná, entrar com o processo administrativo pedindo a mudança da placa. Se por um acaso ele não conseguir ingressar com esse processo administrativo pelo site, indo ao Detran, não conseguir dar a entrada devida ao processo administrativo, ele tem que fazer uma notificação extrajudicial para que o Detran se pronuncie. Também já para ir se preparando para a esfera judicial. Jasson, então o doutor acabou de explicar para a gente aqui, procura a polícia primeiro, depois tem que procurar o Detran do estado para informar o que está acontecendo, mesmo que essas multas sejam do Rio de Janeiro. Então eu vou lembrar aqui o caso do Bruno Rafael, que nós trouxemos ontem na reportagem. O Bruno Rafael, morador de Fazenda Rio Grande, está recebendo as multas lá do Rio de Janeiro. Nós mostramos aqui
no BG. Ele entrou no Portal Carioca, já tentou recorrer dessa multa, está aguardando. Procurou o Detran também, como disse o doutor aqui, para pedir a mudança de placa. Só que no primeiro momento ele foi até presencialmente no Detran, não foi atendido, não conseguiu orientação. Disseram para ele que ele tinha que entrar no portal do Detran, fazer um agendamento. Ele mostrou pra gente os prints que todos esses últimos dias ele estava tentando esse agendamento e não conseguiu. Agora há pouco eu conversei por telefone com o Rafael Jasson. Lembra que você cobrou também ontem aqui no Balanço Geral. Hoje de manhã, finalmente, o Rafael contou pra gente que conseguiu fazer o agendamento. Dia 25 ele vai levar o carro dele para vistoria. Aí o Rafael vai pedir essa mudança de placa. Reforçando mais uma vez que nós procuramos o Detran Paraná, o que é que eles disseram pra gente? Que a orientação é fazer um protocolo pelo site, que todas essas informações de boletim de ocorrência, de provas, serão analisadas pela coordenadoria de veículos. E um dos pontos relevantes nesses processos é que eles comparam fotos também do veículo junto com as multas que chegam com fotos do veículo que foi clonado. Essa é a resposta do Detran Paraná. Ou seja, a vida do Bruno Rafael poderia ter melhorado nos últimos dias se ele já conseguisse esse tipo de orientação lá presencialmente para ele entrar no site e fazer o que ele está fazendo agora, que foi pedir a solicitação de mudança de placa e agora ele vai levar o carro dele lá para poder finalmente fazer a vistoria. Jasson. Mas eu vou dizer uma coisa, olha só, precisou fazer uma reportagem, ir para o ar, para dizer, para nós chegarmos aqui e dizer que ele não estava sendo atendido, para ele conseguir marcar e mostrar para o pessoal que o carro que está sendo multado lá no Rio de Janeiro não é o carro dele. Mas eu fico muito bravo com os órgãos públicos quando nós temos lá funcionários, né, dos servidores públicos que são pagos com o nosso salário e que não dão o devido atendimento para as pessoas. Eu não sei, olha, eu tenho muitos amigos, tenho familiares que são funcionários públicos, eu não quero falar da categoria de maneira nenhuma, mas tem alguns órgãos que vou falar uma coisa para você, a coisa parece que não anda, ou quando anda, anda assim, a passos lentos, né? Aí é difícil. Eu não quero ficar chorando aqui. Ontem eu não falei, hoje eu vou falar. Uma vez clonaram um carro, uma placa de um carro meu aí também, e eu não estava nem no Brasil, tinha ido viajar para fora. Aí eu juntei todos os documentos, juntei passagem, juntei passaporte, juntei tudo, não adiantou. Para não ter encheção de saco, tive que pagar. Depois eu dei um outro jeito para resolver o problema, né? Mas eu fui recorrer e não deu certo. E ontem eu fiquei muito preocupado porque o Detran, e aliás quero perguntar aqui para o nosso entrevistado, o doutor Zanck, eu quero que você pergunte para ele, por favor, Thaís, porque ontem falaram para nós assim, esse problema não é do Detran. É ou não é do Detran? Já fiz essa pergunta também aqui, fiquei curiosa, já cheguei perguntando para o doutor. Doutor, esse problema, pergunta do Jasson também lá do estúdio, esse problema de multas de um carro clonado é do Detran, certo? Boa tarde, Jasson. Sob a perspectiva de que o condutor aqui, o proprietário do veículo é nosso, é paranaense, é do Detran também, por óbvio. Certo é que as infrações cometidas lá são de competência do Detran do Rio de Janeiro. Mas a pontuação está sendo lançada na carteira do condutor aqui do Paraná, pelo Detran do Paraná. Então, por óbvio, ele pode intervir nesse processo, inclusive administrativo, entrando em comunicação com o Detran do Rio de Janeiro, para, enfim, não fugir pelas normas, mas tentar solucionar o caso concreto, ou tentar solucionar a vida do cidadão daqui. Doutor Carlos Zanck, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, passar todas essas informações aqui ao vivo para o público que está assistindo o Balanço Geral. Gentilmente atendeu mais uma vez a nossa equipe. Jasson, é isso, o doutor esclareceu aqui, principalmente o que precisa fazer no primeiro momento. Procura a polícia, depois procura o Detran Paraná. E a nossa torcida, é claro, que ao procurar o Detran Paraná, que já tem a orientação rápida para o cidadão não ficar perdido, o que faz, se vai fazer agendamento, se entra no site, o que precisa ser feito, né? Terceiro passo é o judiciário, hein? Aí o judiciário, vem a notificação extrajudicial, depois o judiciário, enfim. Tá certo. Obrigado, doutor Carlos Zanck, pelas orientações aqui importantíssimas aqui no Balanço Geral. E tem um detalhe que chama a nossa atenção, e a senhora estava comentando comigo aqui enquanto a reportagem estava sendo exibida, né, doutora Márcia? Antigamente os Detrans, ou seja, não havia comunicação via internet, então a comunicação era muito longa. Se recebesse uma multa em outro estado, levava meses para chegar aqui. Hoje é automática.
E lembrando que essas multas, elas são obrigatórias para que você, inclusive, possa renovar o seu licenciamento, né? Que você possa manter a regularidade do veículo. Mas o Detran trabalha, Jason, como se ele não estivesse atrapalhando a vida das pessoas, sendo a multa automática. Agora, quando tem uma justificativa óbvia, você olha para os veículos e diz, não é o mesmo carro, aí leva um ano para resolver, né? Quer dizer, hoje estão interligados, as coisas funcionam, a multa chega rapidamente para você, mas para resolver o problema, aí, meu amigo, deita e espera, tá? Senta e espera, deita e espera. Melhor deitar.